analisar o tema alimentos gravídicos, e eu já de antemão antecipo que eu falo da Lei 11.804 de 2008, né, que foi a legislação que positivou os chamados alimentos gravídicos. E já começo, né, com uma ressalva, algo que todos aqui sabem. Nada nesse mundo é de graça, né? Quem faz economia estuda um princípio muito interessante, é meio que uma brincadeira, mas uma brincadeira verdadeira, né? Um princípio de economia segundo o qual não existe almoço de graça. E não existe mesmo. Mesmo que você coma de graça, como eu faço na casa da minha sogra de vez em quando, alguém está pagando por isso, no caso meu sogro. Então não existe almoço de graça. Da mesma forma como nada é de graça. Né? Não existe almoço nem nada é de graça. A roupa que nós usamos, alguém pagou por elas. O espaço que nós estamos utilizando agora, alguém pagou por eles, alguém paga. Né? Isso existe um custo ou individual ou social ou de um terceiro, mas existe um custo, né, para tudo na vida. Inclusive para uma gestação. Eu não sabia disso até 4 meses e meio atrás, quando fui surpreendido pela notícia de que minha esposa estava grávida, né? Continua grávida. E aí eu pude entender o que eu já vinha estudando, a Lei dos Alimentos Gravídicos, desde mais ou menos 2009. Eu estudava ela de forma muito técnica. E de 2009 para cá, e de 4 meses e meio para cá, eu passei a estudá-la de uma maneira muito mais pragmática. Entender, por isso então que estão obrigando o pai a custear, mas realmente, né, nada é de graça, muito menos as despesas de uma gestação, pré-natal e todos os quetais que envolvem isso. Daí porque o legislador ele optou por editar a Lei 11.804, né, ela data do final do ano de 2008, com o seguinte princípio: ora, o pai não tem que pagar alimentos para o filho desde o momento em que ele nasce, né, nasceu, adquiriu personalidade jurídica, tem que pagar alimentos para o filho. Vamos antecipar esse momento, porque a obrigação, na verdade, reconhece o legislador, a obrigação nasce a partir do momento em que o feto é concebido. As despesas, elas existem a partir da concepção, e são despesas especiais, naturalmente, não estão ligadas diretamente a alimentos, como nós conhecemos, os alimentos do Código Civil, mas estão ligados a despesas relacionadas à gestação. Então, o legislador ouve por bem antecipar a linha divisória a partir da qual se cria uma obrigação ao pai, ou suposto pai, nós veremos isso ao longo da nossa exposição, e gerou a obrigação de prestar alimentos a partir então da concepção. Se e em quais circunstâncias é o objeto aqui da nossa palestra, né? Mas basicamente que a Lei dos Alimentos Gravídicos, aliás, o nome não me agrada muito, alimentos gravídicos, mas ficou e uma vez que tenha sido consagrado, é difícil mudar. A Lei dos Alimentos Gravídicos prevê isso, né, a prestação de alimentos durante a gestação. De antemão, eu faço questão de destacar que a Lei dos Alimentos Gravídicos é uma lei incompleta. Na verdade, é uma lei que conta com 12 artigos, dos quais 6 foram vetados. De modo que 50% da lei já foi vetada, né? E a gente vai ver as razões desses vetos, por que esses vetos acabaram acontecendo. Mas é uma lei curta e foi mais encurtada ainda por força, né, dos vetos a que se submeteu a Lei dos Alimentos Gravídicos. Então é uma lei incompleta. E como toda lei incompleta, até a completa, e assim quanto mais a lei incompleta, ela vai buscar a complementação em outros dispositivos legais. Então, do ponto de vista processual, a Lei dos Alimentos Gravídicos ela é completada basicamente, as suas lacunas são preenchidas basicamente pela Lei de Alimentos e, em segundo lugar, pelo Código de Processo Civil. Então, basicamente, a Lei de Alimentos e o Código de Processo Civil. E eu diria mais, né, pelo que se lê no artigo 11 da Lei de Alimentos Gravídicos, essa é uma ordem preferencial. Eu busco preencher a lacuna, em primeiro lugar, com o que prevê a Lei de Alimentos e, em segundo lugar, com o que prevê o Código de Processo Civil. É o que diz o artigo 11. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por essa lei as disposições da Lei de Alimentos e do Código de Processo Civil. A meu ver, essa ordem não é uma ordem aleatória, é uma ordem preferencial. Primeiro na Lei de Alimentos, que é mais específica, né? E depois o Código de Processo Civil, que é
uma lei genérica sobre as questões processuais. Do ponto de vista material, naturalmente, a gente vai buscar suporte, a gente vai buscar complementar as lacunas legais com o Código Civil, embora a lei dos alimentos gravídicos seja silente a esse respeito. Eu acho que o critério da analogia é o suficiente para concluir com alguma tranquilidade, que é lá na lei, no Código Civil, que eu vou buscar o complemento para as questões de natureza material em que for omissa a lei dos alimentos gravídicos. A primeira pergunta interessante que se faz quando fala em alimentos gravídicos é: para quem que eu pago os alimentos gravídicos? Eu já vi cair até na OAB, né, no exame da OAB isso daí. Quem que é o titular dos alimentos gravídicos? É o nascituro ou é a mãe, a gestante? O artigo 1º da Lei dos Alimentos Gravídicos responde essa pergunta. Esta lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Deste modo, o titular material dos alimentos gravídicos é a mulher gestante. O que transforma, a meu ver, a ação de alimentos gravídicos numa ação daquelas ações chamadas personalíssimas. Só a mulher gestante é quem pode promover a ação de alimentos gravídicos. Aliás, o termo mulher, pelo menos na atual circunstância, era dispensável, né? Basta ser gestante, quer acreditar, será a mulher. Pelo menos hoje, não sei, o direito de família ele muda muito, né? Então, sabe como é que é, né? Hoje, talvez o legislador, né, já antevendo algum problema, vamos colocar mulher gestante para não ter problema. Então, se o homem fica grávido, pelo artigo 1º da Lei dos Alimentos Gravídicos, eles não podem pedir alimentos gravídicos. Então, é um direito da mulher gestante. Gestante. Não é da mulher, né? Não basta sair com um jogador de futebol, tem que engravidar, então tem que ser gestante, né? Naturalmente, se tem que ser gestante, tem que provar um fato, a gestação. Você só vai conseguir ajuizar a ação de alimentos gravídicos se você provar a sua condição de gestante. O artigo 4º da Lei dos Alimentos Gravídicos, que foi vetado, diga-se de passagem, o artigo 4º dizia: na petição inicial, necessariamente instruída com laudo médico que ateste a gravidez e sua viabilidade, parará. Então, o artigo 4º exigia, né, necessariamente instruída com laudo médico que ateste a gravidez e a sua viabilidade. Ele foi vetado. Alguém pode dizer, ora, se o artigo 4º foi vetado é porque não se exige mais ou não se quer que que haja a comprovação da condição de grávida. Não é o que me parece, até porque os motivos do veto não estão na questão de provar a gravidez, e sim na questão de provar a viabilidade da gravidez. Tanto que aqui, né, a gestante, razões do veto, independentemente da gravidez ser viável ou não, necessita de cuidados especiais que enseja dispêndio financeiro. Então, não interessa se a gravidez é viável ou não, seja lá o que for uma gravidez viável, tá? Não interessa se ela é viável ou não. A gestante tem direito aos alimentos gravídicos. Ela não precisa provar, portanto, a viabilidade da gravidez. Mas me parece uma prova essencial, um documento essencial que deve instruir a petição inicial na forma do artigo 283 do Código de Processo Civil, a prova de que a mulher está grávida. Então, me parece um requisito essencial. Viabilidade, repito, foi vetado essa exigência e ela realmente me parece uma exigência descabida. Eu até gosto de fazer, sou professor universitário, gosto de promover uma atividade com os meus alunos sobre a possibilidade da gestante de feto anencéfalo pedir os alimentos gravídicos. E embora a anencefalia até enseja, autorize o aborto, etc., me parece que sim, se a mulher, a opção é dela, se a mulher quiser manter a gravidez, ela mantém a gravidez e o suposto pai é obrigado, uma vez que se prove, né, o indício de paternidade, o suposto pai é obrigado a pagar os alimentos gravídicos, ainda que anencéfalo seja o feto. Então, o veto se deu à exigência de demonstrar a viabilidade da gravidez, mas
por razões de natureza lógica, a petição inicial deve ser acompanhada com uma prova de que a mulher está grávida. Muito bem. Temos os alimentos gravídicos. Provou a gravidez, parece que é pai, o juiz vai lá e fixa os alimentos gravídicos. Vem o parágrafo único do artigo 6º da Lei dos Alimentos Gravídicos e me traz uma informação que eu acho interessantíssima. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite a sua revisão. Lá atrás eu disse, o direito aos alimentos é da mulher gestante. Mas aí o artigo 6º complementa. Beleza. Só que se nascer com vida, então um evento futuro incerto, uma condição suspensiva, após o nascimento com vida, se nascer com vida, aquilo que era alimentos gravídicos da mulher gestante passa a ser pensão alimentícia em favor do menor. Eu tenho uma transformação da legitimidade ativa material. A credora era a mulher gestante. Após o nascimento com vida, o novo credor é a criança, né, que nasceu com vida, até que uma das partes solicite a sua revisão. Esse dispositivo é criticado acidamente, especialmente pela doutrina processualista, que entende uma temeridade você fazer um pedido na qualidade de mulher gestante e esse pedido, uma vez concedido, se transformar num benefício para um menor. Eu acho que do ponto de vista técnico até procedem esse tipo de objeção e esse tipo de colocação. Eu acho que tecnicamente, analisando tecnicamente até procede. Mas ao analisar a lei nós não podemos dar as costas à realidade dos fatos, né? Seria despiciendo, seria até um contrassenso você estabelecer os alimentos gravídicos após o nascimento com vida, pura e simplesmente dizer que eles se exoneram e exigir que o menor ajuize uma ação de alimentos, expondo as partes novamente a todas as dores de uma ação judicial, notadamente uma ação judicial ligada ao direito de família, que todos sabemos, são ações sanguinárias, são ações que consomem, né, a nossa energia, são ações difíceis. Quem advoga sabe muito bem o que eu estou falando. De modo que, embora tecnicamente eu possa encontrar algumas objeções a essa colocação da lei, transforma em pensão alimentícia para o menor, até que alguma das partes solicite a sua revisão, embora tecnicamente isso mereça algum tipo de censura, do ponto de vista prático, é merecedor de aplauso, é merecedor de elogio. De todo modo, é o que está na lei e é o que acontece. O juiz fixou os alimentos gravídicos, com o nascimento com vida do menor, esses alimentos automaticamente se transformam em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite a sua revisão. Muito bem. Quanto que se paga de alimentos gravídicos? Essa é uma pergunta também que toda vez que eu recebo um cliente no meu escritório, é uma das perguntas que eu mais escuto, né? Quanto que eu vou ganhar, quanto que eu peço, quanto que eu tenho direito, quanto isso, quanto aquilo. Quanto se dá em termos de alimentos gravídicos? Genericamente, quando a gente fala de alimentos, a gente trabalha com aquela equação tradicional, né? Necessidade, possibilidade. Eu vejo qual é a necessidade da criança, eu acredito que a equação deva começar dessa forma mesmo. Os civilistas aqui, os estudiosos de direito material da mesa que me corrijam, mas a mim agrada essa fórmula. Primeiro eu vejo qual que é a necessidade, é como se eu tivesse dois copos. Primeiro eu vejo qual que é o tamanho do copo da necessidade. Depois eu pego o copo da possibilidade e vou enchendo o copo da necessidade. Atingi o limite do copo da necessidade, pronto, está pago, né? Então, se o pai puder suprir todas as necessidades do filho, ele vai suprir. Acontece que tem alguns pais que não conseguem suprir todas as necessidades, paciência, paga-se menos. Mas é o equilíbrio, lógico que não existe, essa equação não é perfeita, ela não é matemática, mas existe um equilíbrio entre necessidade e possibilidade. Da mesma forma como se dá nos alimentos tradicionais, se dá nos alimentos ligados aos alimentos chamados de alimentos gravídicos.
E o artigo 6º, né, da Lei dos Alimentos Gravídicos deixa isso muito claro, né? Diz lá, convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz vai fixar os alimentos gravídicos, né, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Então, esse sopesamento, esse cotejo entre necessidade e possibilidade, que já é tradicional no Código Civil, ele acaba sendo importado pela Lei dos Alimentos Gravídicos, que também serão fixados conforme as necessidades e possibilidades das partes envolvidas. Essas necessidades decorrentes, né, dos alimentos gravídicos são necessidades decorrentes, né, da concepção ao parto ou das despesas ligadas à gestação, são necessidades específicas. Tá? A lei ela traz um rol exemplificativo de despesas que estão incluídas na necessidade dos alimentos gravídicos, e esse rol vem no artigo 2º da Lei dos Alimentos Gravídicos, que diz lá, os alimentos de que trata essa lei compreenderão valores suficientes para cobrir despesas adicionais do período de gravidez ou que sejam delas decorrentes. Então, despesas adicionais do período de gravidez e que sejam delas decorrentes, da concepção ao parto. Inclusive, aqui vem um rol exemplificativo, referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, vírgula, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. O artigo 2º me traz um rol exemplificativo, né? Não é de modo nenhum um rol exaustivo. Outras despesas que não previstas no artigo 2º podem influenciar na fixação do quantum dos alimentos gravídicos, mas me parece, pela curta experiência que eu tenho no assunto, que não sai muito daqui, né? O legislador ele foi feliz aqui ao elencar quais são as despesas decorrentes dos alimentos gravídicos. O que me chama a atenção aqui nesse artigo 2º, que diz, né, tais como Paraná, a juízo do médico. Ao ingressar com uma ação de alimentos gravídicos, então, se existe alguma prescrição especial, se existe algum tratamento especial, se existe alguma questão especial que o médico entenda pertinente, que o médico entenda relevante, convém ao advogado obter do médico a declaração necessária nesse sentido e instruir a petição inicial com essa declaração. Algo do tipo, olha, essa gravidez é especial, ela precisa de um cuidado porque ela tem que ter mais, sei lá, ultrassons do que uma gravidez normal para acompanhar o feto que tem tal e tal problema. Então o médico vai lá, faz uma prescrição e esse é um documento que tem que instruir a petição inicial. A juízo do médico, é o que diz o artigo 2º, sem contar outras que o juiz considere pertinentes. Então o juiz pode se convencer, independentemente de qualquer colocação feita especificamente pelas partes, que existe alguma despesa que se considera pertinente e, consequentemente, sendo assim, ele pode incluir essas parcelas nos alimentos gravídicos que ele venha a fixar. Tem só um detalhe que eu não posso deixar de mencionar quando eu falo em alimentos gravídicos, fixação do quantum de alimentos gravídicos especificamente, que são os chamados alimentos sociais. É porque eu disse assim, alimento, eu pego um copo da necessidade e vejo o que a criança precisa para viver. Roupa, comida, escola, não sei mais o que. Agora existem os alimentos sociais, que são alimentos que transbordam esse copo da mera necessidade. São aqueles alimentos que garantem um determinado padrão de vida. É o reconhecimento de que uma coisa é ser filho do professor Cabezon, outra coisa é ser filho do Ike Batista. São situações, desculpe, diferentes. É muito melhor ser filho do professor Cabezon, não é isso que eu estou falando, mas do ponto de vista financeiro... Balder. O que é isso? É o novo filho do Ike Batista. É o Orim, o Thor e o Balder. Balder. Então, o Balder. Veja bem, sem desmerecê-lo, mas financeiramente, não intelectualmente, as possibilidades de um e de outro não se comparam, né? É um deus nórdico. Embora o professor Cabezon ostente uma condição financeira de dar inveja a qualquer um, né?
Na piscina dele, na casa dele, tem iate, porque é tão grande que ele vai de uma borda a outra, ele pega o barco, mas ainda assim está abaixo da condição de, né, alguns sujeitos um pouco mais ricos. E a lei reconhece isso, fala, poxa, às vezes não adianta só suprir o mínimo necessário, nós vamos dar uma condição, um padrão social, uma condição de vida compatível com aquela de quem presta aos alimentos. Não vou me aprofundar muito nessa questão, mas os alimentos sociais, eles têm mais ou menos essa característica, têm mais ou menos esse caráter. E a questão é saber se eu posso importar para os alimentos gravídicos essa questão dos alimentos sociais. Em outras palavras, existiriam alimentos gravídicos sociais? Engravidar de um jogador de futebol que joga num time de ponta, o Corinthians, né? Então, engravidar, né, do Alexandre Pato é uma boa, não é uma boa, ganha alimentos gravídicos altos, porque o salário dele é alto. A doutrina civilista, a literatura civilista rejeita um pouco essa ideia de alimentos gravídicos sociais. E num primeiro momento eu achei que realmente não era o caso de se fixar os alimentos gravídicos sociais, até porque o artigo 2º ele me parece traz uma forma um tanto quanto rígida, né? Porque valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez, né? Agora, eu andei questionando, poxa, mas se a possibilidade do pai é alta, por que não majorar o valor dos alimentos gravídicos para que o pré-natal seja feito num hospital de ponta, em algum lugar mais adequado, com médicos melhor preparados e assim sucessivamente. De modo que talvez eu não aplique completamente a teoria ou a concepção dos alimentos sociais aos alimentos gravídicos, mas eu não posso desconsiderar pura e simplesmente que a superpossibilidade do pai é um elemento passível de uma majoração na fixação dos alimentos gravídicos, de modo a torná-los um pouco maior, com a finalidade exclusiva, isso tem que ficar muito claro, com a finalidade exclusiva não de manter um padrão de vida, porque é isso a que se destina os alimentos gravídicos, mas manter um padrão gestacional, se é que se pode chamar de padrão gestacional que seja adequado, que seja compatível com a situação econômica de quem presta os alimentos gravídicos. Muito bem, algumas colocações um pouco mais simples, processuais. A competência para a ação dos alimentos gravídicos, existia um artigo, né, o artigo 3º, que previa que a competência era do domicílio do réu. Esse artigo foi vetado, então esqueçam. Não existe essa previsão na lei, e se não existe previsão na lei quanto à competência, eu vou para a regra geral. A ação de alimentos, a ação é proposta no foro do domicílio de quem pede os alimentos. Portanto, a competência for o domicílio da mulher gestante. O procedimento da lei dos alimentos gravídicos é um procedimento muito simples. Aliás, a lei dos alimentos gravídicos é extremamente superficial no que se refere aos alimentos. E tem até curiosidade, professor Marcelo Sacramone, como Vossa Excelência processa isso nas ações em que trabalha como juiz, porque o único artigo que trata de procedimento na lei dos alimentos gravídicos é o artigo 7º, que diz: o réu será citado para apresentar resposta em 5 dias. Se é verdade o que eu disse minutos atrás, eu vou buscar complemento para a lei dos alimentos gravídicos, em primeiro lugar, na lei dos alimentos. Então me parece que, tudo bem, eu cito para responder em 5 dias, mas de resto, eu vou designar aquela audiência única, né, em que tentativa de conciliação, instrução e julgamento, e julgo os alimentos gravídicos na forma da lei de alimentos. De resto, sigo a clássica lição, né, da lei de alimentos e das ações que versam sobre alimentos. O recurso de apelação não tem efeito suspensivo e tem a participação do Ministério Público, e todos os quetais de uma ação de alimentos se aplica à ação dos alimentos gravídicos. O que me desperta a atenção é algo muito importante para quem deve os alimentos gravídicos. A partir de que momento os alimentos são devidos? Qual é o termo inicial da prestação dos alimentos gravídicos? Vamos de novo. Aliás, a lei dos alimentos gravídicos, eu mais falo de dispositivos vetados do que de dispositivos positivados, né? O artigo 9º dos alimentos gravídicos dizia, vetado, o artigo 9º dizia: os alimentos serão devidos desde a data da citação do réu. Então, o artigo 9º queria
pura e simplesmente adotar a forma tradicional. Os alimentos são devidos desde a data da citação. Só que o artigo 9º foi vetado. Com o seguinte argumento: se for esperar a citação, vai demorar muito para os alimentos gravídicos começarem a ser devidos. E aí a gente começa a fazer uma análise. Uma gestação demora aproximadamente 40 semanas, de 36 a 40 semanas. Um réu minimamente habilidoso consegue fugir do oficial de justiça nesse período de 36 a 40 semanas. Minimamente habilidoso, ele consegue engendrar a fuga do oficial de justiça nesse intervalo. E aí vem, né? A demora pode ser causada pelo próprio réu por meio de manobras que visam impedir o ato citatório. Razões do veto. Daí porque vetaram esse dispositivo com o seguinte objetivo: fazer com que os alimentos gravídicos sejam devidos ou desde a concepção ou desde a propositura da ação. Talvez a propositura da ação seja, né, uma pretensão um pouco mais plausível. A meu ver, e aqui eu encontro resistência com a quase totalidade dos autores que escrevem sobre direito de família. A professora Maria Berenice Dias é uma delas. Eu publiquei um artigo, falei, não, com todo respeito, esse artigo 9º ele foi vetado, mas o veto foi ineficaz. Por quê? Se a lei não diz nada sobre a partir de que momento os alimentos são devidos, eu vou aplicar a regra geral. E a regra geral os alimentos são devidos desde a citação. E isso não por outra razão, senão porque o artigo 219 do Código de Processo Civil, para não dizer outras coisas, diz que é a citação que constitui o devedor em mora. Antes disso eu não posso exigir nada dele. De modo que, com todo o respeito, se o legislador quisesse alguma fórmula diferente, ele deveria ter feito constar isso na norma. Se não o fez, o mero veto do artigo 9º não é o suficiente para transformar a exceção em regra. A meu ver, esse veto foi ineficaz. Os alimentos são devidos desde a citação do réu. Mas, repito, sou voto vencido. A maioria da doutrina civilista pensa de forma diferente. Inclusive, a professora Maria Berenice Dias é ácida para tratar desse assunto e acha um absurdo quem pensa de forma diferente. Tem as razões dela, ela é brilhante no que ela faz, é conhecedora do assunto, é uma autoridade no assunto, mas o espaço é democrático. Eu não posso, do ponto de vista processual, em que pesem os argumentos, em sentido contrário, concordo que seria mais interessante que eles fossem devidos desde a concepção, ou pelo menos desde a propositura da ação. No entanto, acima de tudo, eu acho que o jogo ele tem regras pré-definidas e a gente tem que pré-definir de forma clara essas regras. Se essa regra não está pré-definida, eu vou para a regra geral. Inclusive, como suporte para quem pensa como eu, existe a súmula 277 do STJ, que fala dos alimentos na ação de investigação de paternidade. Falando, olha, na ação de investigação de paternidade, os alimentos são devidos desde a citação do réu e não em outro momento. Para terminar, já estou entrando na reta final da minha apresentação. E termino com os dois aspectos mais polêmicos da lei dos alimentos gravídicos. Quem paga alimentos? Forma tradicional. Quem paga alimentos? O pai para o filho. No caso, não é o filho, é a mulher gestante. Mas quem vai pagar é o suposto pai. Qual que é a prova que eu tenho que fazer? Que existe uma relação de paternidade. Que o réu é pai daquele nascituro, que o réu é pai daquele feto. Eu tenho que provar a paternidade. Artigo 6º da Lei dos Alimentos Gravídicos. Convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará os alimentos gravídicos. 3 pontinhos. Repito, convencido da existência de indícios de paternidade. Se a lei fala indícios, ela não está falando se o juiz tiver certeza que o réu é pai, ele fixa os alimentos gravídicos. Portanto, para conceder os alimentos gravídicos,
Basta a existência de indícios de paternidade. É uma das raras situações em que a lei permite o juiz julgar com fundamento não na certeza do direito, mas na mera probabilidade, ou naquilo que a gente gosta, né, de falar, sempre trazer, fumus boni iuris. Se parece ser pai, já corre o risco aí de ter que pagar os alimentos gravídicos. Então não precisa ter certeza dos alimentos gravídicos, basta você reunir indícios de que existe a paternidade e só com isso você consegue a procedência na ação dos alimentos gravídicos. Agora veja bem, indícios estão acima de uma mera alegação desprovida de qualquer prova. Indício não é certeza, indício está abaixo da certeza, mas está acima da incerteza. Eu preciso levar na petição inicial alguma coisa que demova o juiz, alguma coisa que convença o juiz, alguma informação que faça com que o juiz coce aqui. Quando o juiz coça aqui atrás da orelha é que ele está começando a querer deferir, né? Ou então, cai cabelo, né? Ou cai cabelo. Ou cai cabelo, cai cabelo, começa também. Então, coçou essa parte, eu acho muito interessante. Coçou aqui, eu vou ganhar. Então, alguma coisa que o faça sentir uma coceira aqui nessa parte, aqui atrás da orelha. Então, você tem que levar alguma coisa que convença o juiz, né, de que possa haver a paternidade, o que se torna difícil de fazer com a ação de alimentos gravídicos, né? Sei lá, a moça vai ajuizar a ação, vai falar, o pai é o Vampeta. Pô, Vampeta pode ser pai de um monte de gente, vamos combinar, não é verdade? Pô, me traga algum indício, não adianta apontar o dedo ao pai é o Cabezon. Não, pai é o Ricardo Cabezon. Me traga algum indício de que ele possa efetivamente ser o pai do feto. Então tem que formar algum tipo de indício. E como é que você forma esse tipo de indício? Aí a gente vai entrar na regra geral, né, de direito processual civil. Por qualquer meio em direito admitido. Qualquer meio lícito. Né? Por isso, qualquer meio em direito admitido. E a primeira ideia que vem à mente é, exame de DNA, vamos fazer exame de DNA. E o artigo 8º da Lei dos Alimentos Gravídicos, vetado, eu só falo de dispositivo vetado. O artigo 8º da Lei dos Alimentos Gravídicos, que foi vetado, dizia, se eu achar eu falo o que ele dizia. Aqui. Havendo oposição à paternidade, a procedência do pedido do autor dependerá da realização de exame pericial pertinente. Quer dizer, então a mãe ia lá, apontava o dedo, o pai é o Cabezon. Se ele falasse, não sou, aí a gente ia ter que fazer um exame pericial para saber se é ou não. Ia ter que fazer o exame de DNA. Felizmente, esse dispositivo foi vetado. Primeiro, por uma razão de tempo. Entre ele ser citado, contestar a ação, rejeitar a paternidade e o juiz fixar, designar uma data, né, oficial IMESC para designar uma data para fazer o exame ser feito, voltar ao processo, o juiz despachar para falar se fixa ou não os alimentos gravídicos, a gente já não vai estar mais na gestação, a gente vai estar falando de alimentos para pagar a formatura daquele que era o nascituro. Não dá tempo. Então, um problema é o de tempo. Foi muito bem vetado. E o segundo problema é um problema, quem fez esse artigo 8º não se atentou a um detalhe. É arriscadíssimo fazer exame de DNA num feto, você colher material genético de um feto. Meu pai é médico e eu fui consultá-lo. Pai, escuta, o que você acha de repente, para provar a paternidade, fazer um exame de DNA num feto? Ele ficou enlouquecido de imaginar que alguém pudesse ter colocado isso numa lei. Tamanho é o risco que se gera. É um risco agudo, lógico. Eu sei que existe cirurgia que se faz ainda com o feto, mas essas são situações não recomendadas. Tanto quanto possível se evita, porque você cria um risco agudo de causar algum problema ao feto. É melhor correr o risco de não dar os alimentos gravídicos do que correr o risco de, para saber se é pai ou não, já faz o exame de DNA. Os fins, nesse caso, não justificam os meios. O preço que se paga é muito caro, o risco que se corre
não vale a pena, não transforma, não faz com que vale a pena correr esse tipo de risco. Então, o exame de DNA, além de demorado e incompatível com o tempo da gestação, ele é demasiadamente arriscado, de modo que não é recomendado, e eu desconheço precedentes no sentido de que tenha sido feito o exame de DNA no nascituro. Você tem que criar algum outro tipo de indício. E existe, na verdade, não um indício, mas uma presunção que está prevista na lei. Né? Se a concepção se deu enquanto estavam casados, a mãe e o suposto pai, a lei presume que ele é pai. Se a lei presume que ele é pai, você já tem um indício suficiente para a concessão dos alimentos gravídicos casados ou que comprove que estavam sob união estável. Agora, afora disso, é muito difícil provar que o fulano, numa relação passageira, ou sei lá, que tipo de relação pode ter surgido, é muito difícil você provar isso. A lei permite provar por qualquer meio em direito admitido. Tudo bem. As partes se conheceram numa festa, né? Então, aí foram atrás do palco, e aí, né, então houve a concepção da criança. Então vamos ouvir uma testemunha. A senhora conhece, né? Amiga, então. E aí, rolou, mas você viu ou ouviu? Como é que foi? Demorou? Foi? A audiência vai se transformar num filme pornográfico, né? Vamos fazer um gráfico, me conte como foi. Então, me parece é uma prova complicada de ser feita, é uma prova difícil de ser produzida, é constrangedora. Às vezes eu imagino o juiz tomando alguns depoimentos, conta pra gente alguns depois. Deve ser constrangedor você passar por uma situação, e aí, foi legal, não foi? Então, tem que formar algum tipo de indício. Agora, se a concepção se deu por uma relação assim, fortuita, passageira, no dark room, eu sinto muito, mas eu acho que você não vai conseguir formar indícios de paternidade. O dark room. Não, desculpa, dark room pro corintiano falar é chique demais, hein, gente? Não, você se superou essa daqui. Foi muito bom, parabéns. Tá filmando? Pode continuar. Você me passa a fita depois. Vou utilizar. Eu tenho diversas testemunhas aqui que vão testemunhar a meu favor em juízo. Muito bem. Então não é no dark room? O senhor prefere atrás do palco mesmo? Que seja atrás do palco, não tem problema, atendendo aos desejos do presidente da mesa. Mas a verdade é que esse indício, pelo menos esse indício, tem que ser formado, e sem ele o juiz não pode conceder os alimentos gravídicos. Isso é técnica. E já está bom demais, eu acho. A lei está sendo bastante aberta ao permitir a concessão dos alimentos com os meros indícios de paternidade, sem ter a necessidade de certeza. Ela exageraria, do meu ponto de vista, se ela permitisse a concessão dos alimentos gravídicos, tão só por apontar o dedo, é o pai, pronto, já fixa os alimentos gravídicos. Isso rompe até com a lógica do Estado Democrático de Direito, ampla defesa, contraditório e outros que tais, como assim o faz esse projeto de lei, que acho que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que sei lá, ainda preciso dar um nome para essa lei, mas é a lei do dedo duro. A mãe vai lá, aponta um sujeito como pai, pronto, parabéns, você é pai, ganha um charuto, e você que se vire para desconstituir essa paternidade. Não estudei ainda a lei, não estudei o projeto para saber se é rigorosamente isso, mas o que foi divulgado pela imprensa é isso, não vou além dessas considerações. E o último ponto, acabou. E essa pergunta sempre é feita, lógico. Vamos supor que o juiz se convence não, tem indícios aqui, tá na cara que é o pai, né? Tá na cara que tem indícios de paternidade. Os depoimentos foram convincentes, as testemunhas viram que eles estavam atrás do palco e é o pai. Indo pro dark room. É o pai. O juiz vai lá, fixa os alimentos gravídicos. Tudo bem, fixou os alimentos gravídicos. O pai, então, com o nascimento do menor, os alimentos gravídicos se convertem em pensão alimentícia e o pai ajuiza uma ação de exoneração de alimentos, tendo como causa de pedir a negação de paternidade. Eu não sou pai. Aí sim, o menor nasceu, aí pode fazer o exame de DNA, prova-se que ele não é pai e o juiz exonera os alimentos. E o que ficou para trás?
o que já pagou? Indeniza ou não indeniza? Mais uma vez, para não perder o hábito, vou falar de um dispositivo vetado. Artigo 10. Vetado. Em caso de resultado negativo do exame pericial de paternidade, eu acho legal no Ratinho, quando dá negativo, é muito legal, aí fica aquela baixaria, buzina. Em caso de resultado... Quem nunca assistiu? Vocês estão rindo porque vocês sabem. Resultado negativo do exame pericial de paternidade, o autor responderá objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao réu. Vetado. Vetado. Mas veja bem, em caso de resultado negativo do exame pericial de paternidade, o autor responderá objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao réu. Tudo bem, vetou o artigo 10. Não existe a responsabilidade objetiva, mas a responsabilidade subjetiva fundada na culpa, essa permanece. Não estou dizendo que vai devolver os alimentos, porque os alimentos têm uma característica que são irrepetíveis, não dá para devolver os alimentos. Porém, algum tipo de indenização, e a lei não exclui material ou moral, algum tipo de indenização é possível de ser requerida. Isso cai num ponto muito delicado, né, do estudo do direito, que é a responsabilidade civil pelo exercício do direito de ação. Né? Eu pessoalmente, tenho algumas rejeições à responsabilização de quem demanda, porque o direito de ação é um direito constitucional, eu posso ir ao judiciário. Se eu dissesse que toda vez que o autor perde uma ação, isso gera responsabilidade civil, eu estaria regredindo a teoria concreta da ação. Só existe direito de ação no caso de procedência do feito. E não é o caso. Tá? Então, a meu ver, eu sou bastante reticente, eu tenho alguma resistência ao reconhecimento de que só porque a ação foi julgada improcedente, eu gero a responsabilidade civil do autor. Mas existe uma linha tênue, mas existe uma linha que divide o exercício do direito de ação do exercício abusivo do direito de ação. Se eu provar que aquela ação foi exercida abusivamente, aí eu provo a existência de uma culpa, aí sim eu posso pleitear, eu como suposto pai, que não sou mais suposto pai, posso pleitear uma indenização não da criança, porque o exercício da ação foi feito pela mãe. Posso exercitar uma ação, pedir uma indenização contra a mãe. Essa ação teria como fundamento o artigo 187 do Código Civil, que prevê que o abuso de direito também é um ato ilícito. Mas, repito, seria a responsabilidade subjetiva, com a necessidade de provar a culpa. O que esbarra, sem querer polemizar, mas só para colocar, esbarra até numa concepção civilista de que a responsabilidade pelo abuso de direito é objetiva e não subjetiva. Talvez seja uma exceção à norma nesse caso, mas, a meu ver, a responsabilização só se dá se eu provar não exercer. Porque se a mãe não sabe quem é o pai, coitada também, teve mais de, foi mais gente para trás do palco e ela não sabe, então ela errou, paciência, ela chutou errado. É escuro, não deu para ver direito o que está acontecendo. Pois são constrangedoras essas demandas, elas são constrangedoras mesmo por isso. Agora, tão só o exercício da ação não dá, não dá, porque aí a gente vai estar, na verdade, cortando pela raiz aquela árvore que nós plantamos há tanto tempo atrás, que é o acesso à justiça, acesso ao judiciário. Tem que ter muita parcimônia ao responsabilizar alguém só porque exercitou o direito de ação. E do ponto de vista conclusivo, gosto da lei dos alimentos gravídicos, acredito que é uma legislação com a qual nós mais ganhamos do que perdemos. Acho que ela pode ser muito bem utilizada, eu acho que bem aplicada, ela é uma legislação positiva. Só fico um pouco atônito, sem palavras para expressar. É triste que a gente precise, é bonita a lei dos alimentos gravídicos, mas é triste que a gente precise da lei dos alimentos gravídicos. Como eu disse, e o professor Cabezon adiantou, minha esposa está grávida, e eu passei a rever essa lei, após essa notícia que eu tive,
Porque se existe alguém que está feliz com essa gravidez, sou eu, acreditem nisso. É mais uma louquinha para o bando que está chegando. Então, é uma felicidade que eu não posso medir. E não acredito que... Aí já é uma questão muito mais pessoal, filosófica, pessoal, subjetiva. Eu não acredito que alguém tenha que ser réu numa ação de alimentos gravídicos para pagar alimentos para os seus filhos. É o ponto triste, né? Que a gente precise de uma lei como essa. Tecnicamente, é uma ótima lei. Analisar o tema alimentos gravídicos, e eu já de antemão antecipo que eu falo da Lei 11.804 de 2008, né, que foi a legislação que positivou os chamados alimentos gravídicos. E já começo, né, com uma ressalva, algo que todos aqui sabem. Nada nesse mundo é de graça, né? Quem faz economia estuda um princípio muito interessante, é meio que uma brincadeira, mas uma brincadeira verdadeira, né? Um princípio de economia segundo o qual não existe almoço de graça. E não existe mesmo. Mesmo que você coma de graça, como eu faço na casa da minha sogra de vez em quando, alguém está pagando por isso, no caso meu sogro. Então não existe almoço de graça. Da mesma forma como nada é de graça. Né? Não existe almoço nem nada é de graça. A roupa que nós usamos, alguém pagou por elas. O espaço que nós estamos utilizando agora, alguém pagou por eles, alguém paga. Né? Isso existe um custo ou individual ou social ou de um terceiro, mas existe um custo, né, para tudo na vida. Inclusive para uma gestação. Eu não sabia disso até 4 meses e meio atrás, quando fui mais além completa. Ela vai buscar a complementação em outros dispositivos legais. Então, do ponto de vista processual, a Lei dos Alimentos Gravídicos ela é completada basicamente, as suas lacunas são preenchidas basicamente pela Lei de Alimentos e, em segundo lugar, pelo Código de Processo Civil. Então, basicamente, a Lei de Alimentos e o Código de Processo Civil. E eu diria mais, né, pelo que se lê no artigo 11 da Lei de Alimentos Gravídicos, essa é uma ordem preferencial. Eu busco preencher a lacuna, em primeiro lugar, com o que prevê a Lei de Alimentos e, em segundo lugar, com o que prevê o Código de Processo Civil. É o que diz o artigo 11. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por essa lei as disposições da Lei de Alimentos e do Código de Processo Civil. A meu ver, essa ordem não é uma ordem aleatória, é uma ordem preferencial. Primeiro na Lei de Alimentos, que é mais específica, né? E depois o Código de Processo Civil, que é uma lei genérica sobre as questões processuais. Do ponto de vista material, naturalmente, a gente vai buscar suporte, a gente vai buscar complementar as lacunas legais com o Código Civil, embora a Lei dos Alimentos Gravídicos seja silente a esse respeito. Eu acho que o critério da analogia é o suficiente para concluir com alguma tranquilidade que é lá na lei no Código Civil que eu vou buscar o complemento para as questões de natureza material em que for omissa a Lei dos Alimentos Gravídicos. A primeira pergunta interessante que se faz quando fala em alimentos gravídicos é: para quem que eu pago os alimentos gravídicos? Eu já vi cair até na OAB, né? No exame da OAB isso daí. Quem que é o titular dos alimentos gravídicos? É o nascituro ou é a mãe, a gestante? O artigo 1º da Lei dos Alimentos Gravídicos responde essa pergunta. Esta lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Deste modo, o titular material dos alimentos gravídicos é a mulher gestante. O que transforma, a meu ver, a ação de alimentos gravídicos numa ação daquelas ações chamadas personalíssimas. Só a mulher gestante é quem pode promover a ação de alimentos gravídicos. Aliás, o termo mulher, pelo menos na atual circunstância, era dispensável, né? Basta ser gestante, quero acreditar, será a mulher, pelo menos hoje. Não sei, o direito de família ele muda muito, né? Então o legislador houve por bem antecipar a linha divisória a partir da qual se cria uma obrigação ao pai, ou suposto pai, nós veremos isso ao longo da nossa exposição, e gerou a obrigação de prestar alimentos a partir, então, da
concepção. Se e em quais circunstâncias é o objeto aqui da nossa palestra, né? Mas, basicamente, o que a lei dos alimentos gravídicos, aliás, o nome não me agrada muito, alimentos gravídicos, mas ficou e, uma vez que tenha sido consagrado, é difícil mudar. A lei dos alimentos gravídicos prevê isso, né? A prestação de alimentos durante a gestação. De antemão, eu faço questão de destacar que a lei dos alimentos gravídicos é uma lei incompleta. Na verdade, é uma lei que conta com 12 artigos, dos quais 6 foram vetados. De modo que 50% da lei já foi vetada, né? E a gente vai ver as razões desses vetos, por que esses vetos acabaram acontecendo. Mas é uma lei curta e foi mais encurtada ainda por força, né, dos vetos a que se submeteu a lei dos alimentos gravídicos. Então é uma lei incompleta. E como toda lei incompleta, até a completa, é assim quanto fui surpreendido pela notícia de que minha esposa estava grávida, né? Continua grávida. E aí eu pude entender o que eu já vinha estudando, a lei dos alimentos gravídicos, desde mais ou menos 2009. Eu estudava ela de forma muito técnica. E de 2009 para cá, e de 4 meses e meio para cá, eu passei a estudá-la de uma maneira muito mais pragmática. Entender, por isso então que estão obrigando o pai a custear, mas realmente, né, nada é de graça, muito menos as despesas de uma gestação, pré-natal e todos os quetais que envolvem isso. Daí porque o legislador ele optou por editar a Lei 11.804, né, ela data do final do ano de 2008, com o seguinte princípio: ora, o pai não tem que pagar alimentos para o filho desde o momento em que ele nasce, né, nasceu, adquiriu personalidade jurídica, tem que pagar alimentos para o filho. Vamos antecipar esse momento, porque a obrigação, na verdade, reconhece o legislador, a obrigação nasce a partir do momento em que o feto é concebido. As despesas, elas existem a partir da concepção, e são despesas especiais, naturalmente, não estão ligadas diretamente a alimentos, como nós conhecemos, os alimentos do Código Civil, mas estão ligados a despesas relacionadas à gestação.